Olá, queridos amigos. Estou aqui para mais um vídeo, trazendo uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que divulgue esse canal e inscreva nesse canal para que essa mensagem possa alcançar mais vidas. E hoje eu quero compartilhar sobre o que está escrito em Atos 12. Eu estou lendo o livro de Atos e me deparei aqui no capítulo 12, eu achei interessante e quero compartilhar. Esse capítulo 12, do versículo 1 ao 19, ele relata para nós sobre um ato que Herodes fez. Herodes mandou prender alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos do Senhor, maltratou as pessoas, os irmãos na igreja, matou ao fio da espada Tiago e prendeu a Pedro. E o que eu achei interessante, toda essa passagem aqui relatando sobre essa prisão de Pedro. No versículo 5 e 6 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso aqui que mexeu comigo. Existe todo um relato aqui dessa prisão do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro, aqui no versículo 4, que Pedro, eles colocaram 16 soldados para guardar Pedro, como se fosse um bandido, como se fosse o pior homem da época, né, da sociedade. 16 soldados para prender Pedro. E quando Pedro estava preso, olha só o que ele estava acorrentado. Ele dormia entre dois soldados, um homem de Deus, que pregava a palavra de Deus, o poder de Deus, preso como se fosse bandido. Foi colocado dois soldados em volta dele, ele acorrentado dentro de uma cela e acorrentado. E ali estavam aqueles soldados guardando ele. Ali Herodes achava que tinha que ser preso daquela forma. Só que Herodes não sabia que ele consegue prender, mas ninguém além dele, ninguém mais além de Deus conseguia fazer o que Herodes, achava que fazia. Herodes prendeu 16 soldados, colocou ele naquela prisão, aquela fortaleza toda, mas o poder de Deus não tem prisão de homem, não tem segurança de homem, não tem cárcere, não tem cadeia humana que segura quando o poder de Deus opera. E isso Herodes não sabia. E ali estava Pedro. Só que no versículo 5 fala que havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Isso aqui era a igreja lá, a igreja primitiva. E a igreja de hoje? A nossa igreja atual. Não estou falando de placa e nem da igreja X em lugar tal. Eu estou generalizando toda a igreja do Senhor. Porque o Senhor tem uma só igreja. Placas, denominações são muitas. Mas a igreja do Senhor é uma só. Aqui estava toda a igreja orando em favor de Pedro. E o que acontece? Né? O que acontece quando a igreja ora? Alguma coisa, algum milagre, alguma ação de Deus vai acontecer quando a igreja ora. Será que por causa disso, hoje nós não vemos sinais, maravilhas, operações, milagres como era até pouco tempo atrás, até 2 décadas atrás, uma década atrás? Hoje a gente não vê. Não se ouve. Acontece milagres? Acontece. Mas da forma como acontecia, como relata aqui na Bíblia, a gente não vê mais. Porque a igreja hoje não tem mais disposição para orar como era antigamente. Quando nós, lá na década de 90, tudo que nós íamos fazer era oração. Quando a gente chamava 2, 3 irmãs para orar,
Na minha casa eu vivi isso, eu chamava 2, 3 irmãs para orar. Quando chegava às 3 da tarde, que eu estava aguardando aquelas 2 irmãs para orar, chegava às 5, 7, 8, até 10. Era assim na década de 90. E milagres aconteciam. Ministérios foram levantados porque a igreja sabia orar. A igreja tinha disposição para orar. A igreja tinha amor para orar. Hoje, o que a igreja quer? Pula-pula. Vai em eventos. Se tem um evento ali que é de barulho, de som alto, música alta e pula-pula, tá todo mundo lá, mas se chama para orar. É convocado toda a igreja para orar, uma igreja aí, digamos, de 150 membros, 300 membros, 1000 membros. Aí vai 15 pessoas. Numa igreja de 1000 membros, acredito que vai aí, por exemplo, 45 pessoas para orar. Aí como vamos querer ter milagres, maravilhas, operações, o que a gente viu, o que a gente testemunhou na década de 90, de 2000, como que vamos ver hoje? Em 2001, 2021, eu fiz 2020, eu fiz 2 retiros de oração. No primeiro retiro, eu chamei 30 irmãs para a gente orar. Nós fomos para casa de uma irmã, num bairro aqui em Contagem, e ali a gente ia passar 3 dias, umas 70 horas, 60 horas por aí de oração. Ia dar 60 horas de oração. Eu chamei 30 mulheres, foram 7 comigo. E nós oramos, foi maravilhoso. Foi assim, tremendo. Isso no mês de julho. Quando foi em novembro, eu fiz de novo um novo retiro de oração. Chamei 20 irmãs, foram 4 comigo. Nunca as pessoas não tem tempo, não pode, o marido não deixa, tem que ajudar o filho, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas nunca tem tempo para levantar aquele clamor, aquele grupo de oração para levantar um clamor a Deus. As pessoas não têm tempo, as pessoas não têm disposição, as pessoas não querem. Então, os milagres também não acontecem como acontecia antigamente. Se eu fizer hoje, a semana que vem, um retiro de oração, quantas pessoas irão? Quantas será que irão? Será que as pessoas hoje já não têm mais necessidade de Deus, da presença de Deus e da operação de Deus como era antigamente? Eu não entendo o que acontece. Em Efésios 6, versículo 10, diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que hoje os crentes querem viver e falam cheios de Deus, como que vão viver cheios de Deus se não tem disposição para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Não tem disposição para orar em comunhão, em conjunto, em um grupo maior de pessoas? E no privado, no particular, será que oram? Será que as pessoas estão tendo tempo para Deus, para entrar para o quarto, como Jesus falou, e no secreto orar ao Pai que está nos céus? Será? Tomar a armadura de Deus, também está escrito em Efésios 6, tomar a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. A oração faz parte da armadura de Deus. Quando fala toda a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, cingir os lombos com o cinto da verdade e por aí vai, escudo da fé. Mas aí depois ele fala tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. E no versículo 18 ele diz assim, com toda oração e súplica. Ou seja, tomar toda a armadura de Deus e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Nós precisamos orar nesses dias, nesses últimos tempos, mais do que era antigamente. Nós estamos vivendo no finalzinho já. Nós estamos vivendo nas últimas horas.
Logo, logo a trombeta vai soar e quem não estiver conectado, alinhado com o Pai, alinhado com os céus, não escutará o soar da trombeta. Precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos levantar na igreja pessoas, grupos de pessoas que deixam o coração arder pela presença de Deus numa vida de oração. Precisamos levantar na igreja grupos de oração que vêm estar sustentando a obra, sustentando a como aconteceu aqui. A igreja orava incessantemente por Pedro. E a Bíblia diz que por causa da oração da igreja, Pedro foi socorrido, o anjo foi enviado. O anjo entrou lá, naquela cadeia, aonde tinha fortaleza, onde tinha soldados e soldados para trancar Pedro como se ele fosse um criminoso. O anjo entrou ali, os soldados não viram, as algemas se quebraram, as portas da cadeia abriu e Pedro foi tirado lá de dentro, sem que os soldados viram. Mas para isso precisou de oração. E a igreja orou, e o milagre aconteceu, e o poder de Deus veio. E Pedro chegou na casa de uma irmã chamada Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja estava em oração. A igreja hoje está preocupada só com eventos, só com fazer eventos nas igrejas, trazer eventos atrás de evento, programação atrás de programação e oração. E as vigílias, eu fazia parte de vigílias que a gente chegava 10 horas da noite e saía 5, 6 da manhã sem ninguém cochilar, de tanta graça, tanto poder de Deus que era derramado naquele lugar. Hoje a gente nem de vigílias a gente não ouve falar. Quando ouve falar, a gente vai lá e chega lá e tá as pessoas assim, ó. É triste isso. É triste. Essas cenas que eu fiz aqui é triste. Mas é isso que acontece. E aqui eu deixo o meu recado. Vamos despertar a igreja. Vamos levantar grupos de oração, vigílias, porque o rei está voltando. E a noiva precisa estar preparada. A oração é um dos adornos da igreja, da noiva do Senhor. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.